Católicos em Missão. Onde quer que você esteja, desejo a graça, a paz, a bênção do Senhor nosso Deus. Desejo que esses dons do alto cheguem até você, a sua família, a sua casa, seus trabalhos, a sua vida. Mais uma vez, é o nosso programa Católicos em Missão, que está no ar ao vivo. Vamos construir mais uma vez esse nosso programa. E nesta quinta-feira temos a alegria de receber conosco o querido Frei Laércio, né? Frei Laércio é o franciscano que chegou há pouco tempo aqui para a nossa cidade de Divinópolis, para a paróquia de Santo Antônio. Ele e outros tantos estão lá servindo a Deus naquela paróquia, com espírito franciscano, né? Com novidades na pastoral, na reflexão, na atuação social, enfim. Os franciscanos têm aqui entre nós uma trajetória louvável, bonita, não é? Que merece o reconhecimento da nossa igreja diocesana, do nosso povo de Divinópolis. Então, Frei Laércio, seja bem-vindo ao nosso programa, é uma alegria tê-lo aqui conosco, e se Deus quiser, ele vai topar uma quinta para estar conosco aqui também, para tratar daquele tema que ele vai certamente hoje já acenar para nós. Então, é uma alegria poder contar com ele aqui nesta manhã. E já quero perguntar a ele, Frei Laércio, o que é leitura orante da Bíblia? O que é isso para a nossa gente que está nos assistindo? Bom dia. Bom dia, telespectador. Obrigado por esse convite, esse espaço aqui. Bom, o que é a leitura orante da Bíblia? É uma oficina, onde a gente quer viver essa experiência do povo de Deus, aquela experiência, a mesma experiência que o povo de Deus fez no tempo antes ainda de Jesus. Eles já tinham a sua palavra, já tinha a Torá, e o tempo depois com Jesus. Então, há essa experiência que nós nos propomos fazer. E o Centro Franciscano de Formação e Cultura está aí criando para 2014 a oficina de leitura orante da Bíblia. Certamente, quando nós pensamos a Escritura, a Bíblia, estamos lidando com um patrimônio muito importante na nossa experiência de fé, né? A Escritura enquanto a palavra de Deus escrita, que Ele quer que nós conheçamos até como lugar de encontro com Ele, de encontro com Jesus, de aprofundamento da fé. Então, essa oficina de leitura orante da Bíblia, que os franciscanos querem oferecer para nós aqui no próximo ano, sem dúvida alguma, é um lugar privilegiado de uma aproximação diferenciada da Escritura. Por isso, nós vamos chamar de oficina. Oficina onde a gente aprende a fazer alguma coisa que pode ser útil a nós e, a partir de nós, útil aos outros. Então, Frei Laércio, de fato, como é que será essa oficina? Quando é que ela vai começar? Quais são os moldes em que ela vai acontecer? Onde ela vai acontecer? Vamos lá. Vamos. Onde ela vai acontecer? No Centro Franciscano de Formação e Cultura, na Rua Minas Gerais. O molde dessa oficina será sempre seguindo o molde do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos. E quando vai acontecer? Bom, será oferecido ao público das nossas comunidades, que nós aí estamos tentando oferecer para todas as comunidades aqui de Divinópolis. De modo muito particular, nós ainda vamos tentar ver se agenda a visita às comunidades, para anunciar o curso e tudo mais, mas será 2 momentos. Presta atenção que eu vou dizer, porque o pessoal confunde. Na segunda semana de cada mês, na terça e na quinta, das 19 às 22 horas. Então, na folhinha lá, segunda semana de cada mês, na terça e na quinta. Ou no segundo final de semana de cada mês, depende o que os nossos fiéis vão optar por fazer durante a semana ou fazer final de semana. No final de semana é sábado das 14 às 17 e no domingo das 8 da manhã às 11 da manhã. E, Frei Laércio, de fato, quem seriam os destinatários? Para quem essa oficina de leitura orante vai ser oferecida? Quem é que poderia participar dela e usufruir desta boa oportunidade que os franciscanos nos oferecem? Todas as pessoas que têm apego, apreço pela palavra de Deus, interesse pela palavra de Deus. Todas aquelas pessoas que gostam de acompanhar ali a liturgia diária, que gosta de ir à missa diariamente, ou que tem aquele interesse pela palavra de Deus, mas que não sabe ainda direitinho como é que vai se localizar dentro daquela experiência. Não há exigência de nenhuma formação intelectual, escolar,
e as pessoas que são engajadas nas comunidades, os movimentos e pastorais que, porventura, quiserem participar. Um dado interessante, por exemplo, os ministros da palavra, ministros da Eucaristia que levam a Eucaristia, tem aquele momento da palavra ali anterior, né? E também os outros membros catequistas que precisam fazer esta experiência da palavra, essa experiência que está descrita ali, do povo de Deus, fazer chegar a todos aqueles nossos irmãos a quem você está à frente, coordenando. Sim, é importante frisar, minha gente, é que a nossa aproximação à palavra de Deus, ela pode ser feita comunitariamente, isso é muito importante, né? Certamente o foco da fé cristã é o foco comunitário, né? Eclesial. Então, essa leitura orante, se ela é feita no pequeno grupo, seja o grupo de um axis pastoral, de amigos, de vizinhos, de pessoas que se reúnem regularmente para pensar algum tema, mas também pode ser e pode ter um foco individual. Quer dizer, você que está aí, se você, eu não sou ministro da palavra, eu não sou catequista, eu não sou agente da comunidade, mas você é cristão. E como cristão católico, a Bíblia também é o seu patrimônio importante de fé. É por isso que um pré-requisito que a gente colocou foi assim, não foi tanto ligado às pessoas que estão a pastoral também, mas aqueles que têm apreço, né, pela palavra de Deus, aqueles que têm um apego à palavra de Deus, que aí você abre um pouco mais o leque. Sim. Né? Sim. Até aquela senhorinha que gosta lá de escutar o padre ou mesmo o seu programa, né, escutar pela rádio o evangelho do dia e etc. Mas qual é a diferença entre ouvir ali uma pregação, uma exortação e a diferença da oficina da leitura orante? É que nós vamos tentar viver, reproduzir aquela experiência nesse espaço de tempo que a gente vai estar junto ali com uma comunidade. Então, acho que esse é o interessante. Você sai do plano da escuta, só de ouvir uma pregação, vai para o plano da escuta da palavra de Deus diretamente e transpõe aquilo na sua experiência. Né? Aquela experiência ali nós temos que construir. Então, acho que esse é o momento forte da oficina da leitura orante. Inclusive, isso pode ajudar as pessoas no sentido de ter um outro olhar sobre a Escritura. Há, sim, uma voz geral que diz, padre, eu não leio a Bíblia porque eu não entendo a Bíblia. Né? São tantas passagens obscuras, difíceis. De fato, é assim. Agora, o que está nos faltando são chaves de leitura. Estão faltando meios apropriados de aproximação com aquela palavra que é sagrada, que é divina, que vem do alto sobre nós. Então, certamente, a leitura orante é um caminho precioso, tanto para grupos quanto para pessoas, né? E, Frei, a intenção também é que essa oficina inicial tenha desdobramentos, né? Ah, isso é importante. Isso é importante. Porque, quando você mesmo diz, entender a palavra de Deus e entende-se o reino. E quando você entende o reino, você se entende dentro dessa dinâmica do reino. Então, aí os desdobramentos, né? Então, essa oficina, essa experiência que você vai ter conosco lá no Centro Franciscano, nós esperamos que você pode levar para a sua comunidade. E, claro, precisando de um suporte, nós vamos até a sua comunidade dar esse suporte. Então, num primeiro momento, nós queremos reunir esse grupo interessado para fazer essa experiência. Depois de feita a experiência, quem sabe a gente consegue juntar os grupos próximos para levar essa experiência até as comunidades, até a base, até os recantos e cantos de Divinópolis, da nossa diocese, e, precisando de um suporte, a nossa equipe do centro estará disponível a esse suporte. É muito importante viver a experiência, mas fazer chegar também essa experiência lá onde você tem a sua vida cotidiana. Senão, vai ficar um pouco como se fosse uma experiência de bolha, né? Você vem aqui no centro, faz uma experiência gostosa e fica por isso mesmo. Não, o objetivo não é esse. Não é essa experiência de bolha. Mas faça a experiência já pensando que você precisa fazer chegar. Se foi tão bom para você, nossa, quanto bom não vai ser ou não será para os outros que estão ao seu redor. Então perceba, minha gente, quão preciosa será essa oficina. Né? Aqui, certamente, estamos numa outra perspectiva. Nós temos escolas de formação teológica aqui na Diocese, os franciscanos também têm a escola teológica que
está sendo mantida até o final do ano, certamente virão outros modelos. Agora, não se trata aqui na leitura orante de uma aproximação, entre aspas, intelectual da palavra, né? Certamente, isso é importante, né, Frei? Isso é importante. Nós temos que ter. Isso aí vai ser feito nas escolas. Isso. A escola da diocese, nos cursos ou escolas que os franciscanos possam depois vir a montar também. Mas aqui se trata não propriamente de uma aproximação intelectual, hermenêutica, exegética. Isso aqui é lá na escola. Por isso que ali, talvez o público seja um público que demande ou que tenha uma capacidade de lidar com esse tipo de abordagem. Aqui não, minha gente. Aqui é uma coisa que vai falar o coração, né? Claro que a leitura orante vai supor também conhecer o texto, o pretexto, né? A intenção do autor, mas não é a intenção intelectual a primária, aquela que vai aparecer como intenção de ensinar intelectualmente um conteúdo da Escritura, mas uma experiência espiritual que se faz a partir do texto. Muito boa a sua observação, Padre Zé Carlos, porque às vezes o pessoal fica preocupado. Ai, Frei, mas como é que é? Eu não tenho muita leitura, etc. Para a oficina da leitura orante, a gente não tem esse requisito. A oficina da leitura orante, o interessante não é a hermenêutica em si, não é o estudo científico sobre o texto da perícope, não, nada disso. Ali nós vamos ler o texto e tentar deixar aquele texto falar em nós. Como ele diz, é uma experiência que deve brotar do coração. E, de certa forma, nós estamos um pouco distanciados desta experiência, dessa mesma experiência dos primeiros povos, tanto do Primeiro quanto do Segundo Testamento nas primeiras comunidades. Então, essa experiência a gente precisa resgatar mais do que nunca. Assim como diz também lá o documento de Aparecida, que eu até cito aqui, né? Nós sentimos a urgência de desenvolver em nossas comunidades um processo de iniciação de vida cristã que comece assim pelo anúncio guiado pela palavra de Deus. Nós às vezes queremos anunciar muita coisa, mas o anúncio às vezes fica bem distante daquilo que é a proposta da palavra de Deus ali. Então por isso é bom a gente experienciar, viver a experiência, deixar a experiência brotar em nós, aí entendemos. Aí depois desse entendimento nós vamos anunciar. Pois bem, meu irmão, minha irmã, percebam que estamos diante de novidades muito boas, muito favoráveis. Liga para cá, o telefone 3222-5052. Então faça chegar até nós o seu pedido de oração, a sua intenção, a sua causa, que queremos apresentar como irmãos a Deus, né? Estamos aqui com o Frei Laércio e não podíamos deixar de falar hoje de São Francisco, né? Não só porque ele é franciscano, mas também porque amanhã é a festa de São Francisco de Assis, né? Então, Frei Laércio, olhando para São Francisco, né, seu pai espiritual e pai espiritual da igreja também, né, qual é a herança espiritual desse homem que o nosso tempo está precisando recuperar? Olha, eu diria, Padre Zé Carlos, que seriam 3 momentos, assim, dividindo a herança dele, né, em 3 blocos. Primeiro, esse contato com a palavra de Deus, que tudo começou com ele lá na prisão, tendo contato com o livro dos evangelhos, ainda até proibido na língua vernácula daquele tempo. Então ele conseguiu um exemplar em francês e começou a ter contato com aquele texto. E ali ele começou a ficar meio que questionado por algumas coisas. Então daqui a gente já antevê como é que Deus vai agindo na história, né? Então ele teve um primeiro contato com a palavra de Deus e essa palavra o sensibilizou. Acho que isso é uma herança, nos sensibilizar para a palavra de Deus, que vem de encontro com tudo isso que a Diocese tem oferecido, o curso de teologia, nas suas várias modalidades, os círculos bíblicos, a gente aqui com a leitura orante, né? Então, acho que isso nos ajuda bastante. O segundo momento é que, a partir da palavra de Deus, ele criou uma intimidade com Jesus Cristo. Foi o segundo encontro dele. Ele descobriu um Jesus Cristo, não um Jesus Cristo do seu tempo, muito da Idade Média, né, dos fortes, mas um Jesus Cristo ali, irmão de caminhada, um Jesus Cristo ali sofredor, e aí ele teve o contato com o crucifixo de São Damião. Foi aí então que ele começa a descobrir a pessoa de Jesus Cristo a partir daquele contato com o crucifixo de São Damião. E a partir disso, o terceiro momento, a terceira fase da herança dele é a herança que ele propôs da fraternidade universal. Nós somos irmãos de toda criatura, de toda criação. E aí, então, ele chama atenção para essa corresponsabilidade, para a gente poder tratar bem o irmão
a pessoa e tratar bem os demais irmãos que compõem essa criatura toda, essa criação toda que está ao nosso dispor para o nosso bem, para a gente sempre viver melhor, assim como Deus sonhou. Então eu resumiria a herança de Francisco nesses 3 pontos: a experiência da palavra de Deus, depois a descoberta do Jesus Cristo e, por fim, a questão da fraternidade, a nossa irmandade com toda a criação. E amanhã, então, 4 de outubro, é a festa litúrgica de São Francisco de Assis, né? Aqui na paróquia de Santo Antônio, onde mora e trabalha o Frei Laércio, tá uma programação certamente intensa naquele dia. Então, Frei, para amanhã, o que a nossa boa gente poderia, no Santuário de Santo Antônio, amanhã, celebrar em se tratando de fazer memória de São Francisco de Assis? Então, todos vocês que sintam esse carinho por São Francisco, são convidados a participar conosco nos nossos horários aqui no santuário. Nós teremos 4 horários de celebração: às 7 da manhã, às 10h30, às 16h30 e às 19 horas. Sendo que a missa principal, vamos dizer assim, da festa de São Francisco é das 19 horas. Todos estão convidados, a gente espera encontrar vocês aí, junto com a gente, para celebrar esse grande homem, esse grande santo. Pois bem, minha gente, a nossa diocese também tem o seu site, está aí, diocesedivinópolis.org.br. Então, Diocese Divinópolis, sem o di, www.diocesedivinópolis.org.br. Lá poderão encontrar e rever esse programa, como os outros que já estão lá colocados, né? Certamente ali é também o nosso lugar de fazer circular entre nós as boas notícias que nós temos da nossa igreja diocesana. Também lá vai estar daqui a pouco, né, o convite, a programação para essa oficina de leitura orante da Bíblia. Lá também poderão então ter acesso a essas informações, inclusive locais para a inscrição. Então estejam atentos, porque o nosso site pode oferecer também a vocês, né, preciosas informações e dados e textos que podem ajudar não só em relação à Bíblia, mas também, sobretudo, em relação aos eventos e a outras temáticas que estão tratadas lá pelos nossos padres e leigos que colaboram com o nosso site. Pois bem, vamos então agora partilhar como irmãos as intenções que nós temos das pessoas que nos assistiram e que colocaram nas nossas mãos, também nas suas, né, as intenções delas. Aqui não se trata, digo sempre, de lembrar na sua oração fulano e beltrano, mas se trata de, quando você for rezar hoje, ou quando você for à Eucaristia hoje, pensar pelo menos nas pessoas que ligaram para o programa Católicos em Missão. Deus sabe quem são. A sua parte, a minha parte é mencionar essas intenções, pensar nelas, não é? Colocar em Deus esses irmãos que se confiaram a nós. Então vamos rezar pela Laurinda, lá do bairro Nações. Ela pede oração pelas suas filhas Miriam, Simone, Silma, né? Para que elas estejam unidas, vivam bem e felizes. E também pensando nessas meninas e nessa família, pensamos também nas outras famílias que precisam ainda de uma dose de graça, de unidade, de concórdia, de modo que aquele espaço ali familiar, doméstico, seja um espaço de felicidade, de realização, de crescimento para todos que estão ali envolvidos. Também a Regina, aqui do bairro Esplanada, pede oração para o seu marido Hilton, o seu filho Alexandro, a nora Graciela, os netinhos Gabriel e Rafaela, para o irmão dela que vai fazer uma cirurgia amanhã. Rezamos também pelo Robert, lá do bairro Jardinópolis, e ele nos pergunta se o Santíssimo Sacramento pode ser exposto para os jovens fazerem momentos de oração. Pode, Robert, claro que pode. Temos que sempre entender assim, a centralidade da Eucaristia, né? A importância dela, e também, claro, podemos criar esses outros momentos de adoração eucarística, né? A Eucaristia está para ser comida, como também está para ser adorada. Certamente o comer é o ato primeiro, né? A adoração, um ato que deve vir sempre junto com este ato primeiro. Então, claro, organiza aí na sua comunidade, conversa com o seu padre e certamente ali pode ser um momento importante que os jovens se reúnem diante de Jesus para encontrar forças na batalha, no combate, na vida de cada dia. Quero agradecer muito ao Frei Laércio, que certamente será agora nosso parceiro também e vai poder, numa das quintas-feiras do mês, estar aqui
fazendo o programa Católicos em Missão, oferecendo também aquilo que de bom ele pode oferecer a todos através desse canal da TV Candidez. Então, peço a ele que invoque sobre nós nessa manhã, nesse dia, a bênção de Deus, né? E assim encerramos mais uma vez esse nosso programa. Agradecendo a todos pela audiência, ao Padre Zé Carlos pelo carinho, e a toda a equipe aqui que nos recebeu, meu muito obrigado. A todos vocês, pela intercessão de São Francisco e Santa Clara. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor te mostre a sua face e tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor volte para ti o seu olhar e te dê a sua paz. Amém. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins. Promovendo cidadania.